Olá! Começa agora mais um vídeo que a gente vai conversar, a gente vai ampliar as nossas consciências, dividir pensamentos. Hoje nós vamos falar sobre simplicidade. Você se considera uma pessoa simples ou você acha que você é uma pessoa humilde? Eu te confesso que por muitas vezes eu fiz uma tremenda confusão com isso. Então hoje eu te convido a ficar aqui, dividir os seus pensamentos comigo, porque a gente vai falar sobre esse tema que é um tema simples. Simplicidade, né? O que será que nós podemos refletir sobre esse tema? O que você pensa ser simplicidade? Como é ter uma vida simples? Então eu te convido a ficar aqui porque a gente vai dar início nesse vídeo e vamos continuar em outros falando sobre minimalismo e vamos debater esse tema. Como viver em simplicidade? O que seria isso? Seria uma pessoa humilde? Eu confesso a você que eu fiz uma tremenda confusão e resolvi vir aqui debater com você, porque às vezes a gente conhece uma pessoa e fala, nossa, que pessoa humilde, simples, né? Então depende muito do lado que a gente quer abordar desse tema, porque algumas pessoas podem ser totalmente simples em algum aspecto, mas toda cheia de mimimi, né, rebuscada em outros aspectos. Então depende o que está vinculado aos nossos, as nossas dependências, aquilo que nós criamos, né, psicologicamente sobre bens materiais. Tipo aquele que gosta de acumular, em contrário, né, daquele que não gosta de ter quase nada. Então, qual a necessidade que nós temos de ter algo para nos apegarmos? O que é ter uma vida simples? Ter menos necessidades de ter coisas materiais e assim nos encontrarmos numa vida mais plena, mais simples. Tem muita gente que passa a vida acumulando coisas, em todos os sentidos. Coisas materiais, e eu vou te mostrar um lado meu para que você entenda isso. Tem pessoas que não gostam de jogar coisas fora, então guarda tudo. E eu relutei por grande tempo, assim, muito tempo, para doar os meus livros. Eu tinha muitos livros e várias vezes eu pegava um para doar, para passar para frente, né? E falava, não, esse aqui não, aquele ali não. E eu não conseguia me desprender disso. E eu acho isso, gente, uma energia estagnada, uma energia parada. Então, eu tive que trabalhar, e ainda estou trabalhando isso em mim, o desapego. Eu consegui me desfazer de muitos, mas ainda tenho alguns. Então, assim, eu iniciei, né, esse processo de desapego. Mas eu ainda tenho algumas coleções que eu tenho muita dificuldade de me desprender disso. Então, eu vou guardando algumas coisas e tentando me desfazer daquilo que é menos difícil. E o mais importante, tentando assim não adquirir mais coisas que eu não preciso. Porque eu vi que eu tenho um problema nesse desapego de coisas que realmente fazem bem a mim, né? Então, assim, essa energia parada, nesse processo de começar a olhar tudo que eu tenho, olhar, por exemplo, essas minhas coleções de livros, eu já tive outras coleções, e nisso tudo eu já encontrei, gente, uma série de coisas vencidas,
poxa, eu tinha o objetivo de colocar em prática. Por exemplo, eu guardei receitas, revistas de receitas, livrinhos, recortes por longo tempo. Falei, isso vai ter um fim útil, eu vou fazer, né? E isso depende muito do nosso objetivo, da nossa visão naquele momento. Só que a gente esquece que a vida é dinâmica. Aí a gente precisa se perguntar, eu preciso disso? Isso aqui vai fazer alguma diferença? Porque mesmo que algumas coisas tenham esse fundo afetivo mesmo, né? Às vezes você recebeu de alguém que você gosta e tudo. Mas essa conversa de desapegar é uma conversa com a alma. O que é essencial para mim? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Às vezes, a gente guarda as coisas por precaução. Ah, melhor guardar isso aqui, vai que um dia eu vou precisar, né? Então, nesse sentido, a gente vai juntando. E aí, esses dias, eu conversando com uma amiga muito querida, ela disse assim, Lu, eu perdi o meu celular e eu perdi todos os meus contatos do WhatsApp. Sumiram todas as minhas conversas e tal. E aí, eu fiquei louca. Pensei, meu Deus, como que eu vou recuperar isso? Eu fiquei muito chateada, eu fiquei, sabe? Mas aí, gente, logo ela viu que o tempo passou e ela foi se acostumando. E algumas conversas, algumas memórias, ela pediu para alguns contatos para que mandasse novamente. Olha, me manda aquela conversa que a gente teve, porque eu quero guardar e tal, né? E essa complicação que a gente faz com esses apegos assim, é o que eu quero te lembrar. A gente aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente segue um regime econômico chamado capitalismo, que esse regime, ninguém conseguiu criar um regime melhor. Hoje tem muitas críticas, né? Alguns chamam de capitalismo selvagem, mas é interessante porque muitos de nós que nasceu nesse capitalismo vive nesse marketing inventado. Nós fomos criados para despertar essas necessidades urgentes que não existem, né? Mas que esses que são os donos dos marketings aí querem nos mostrar que nós temos essa necessidade de comprar. Nós precisamos ter aquilo que está na moda. Para quê? Para acalmar os nossos desejos. Então, o capitalismo, ele visa essa produção, essa economia, e ele não quer saber assim se ele está orientando, treinando as pessoas para um costume ruim, né? Então, essa é a minha visão dessa vivência no capitalismo. E para entrar nesse aspecto da nossa vivência capitalista atual, eu queria te lembrar. Muitas vezes a gente vai para uma região, né, uma cidadezinha pequena, um lugarzinho rural, né? Por exemplo, eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão ao meu redor. E aí a gente conversa com uma pessoa, com outra, vai tecendo, né, as ideias e tal. E a gente vê que elas têm uma vida tão simples. Elas não estão preocupadas no seguro do carro, né? Nos boletos que vão vencer amanhã, nos bitcoins da vida. Não, ele está preocupado com aquela rocinha que ele tem ali atrás da casa, aquela hortinha, né? Que é o necessário para viver. A vaquinha que mantém o leite e tal, né? Então aí você conversa com uma pessoa assim, você fala, eu tenho um sonho disso, ou eu comprei isso, e a pessoa não tem reação nenhuma. Ela não tem, né? Ela não mostra emoção nenhuma por aquilo que você
realizou. Então, isso me dá até uma, entre aspas, uma certa inveja, sabe? Porque a gente tem uma necessidade de ter coisas. Por quê? Porque a gente é motivada, a gente é induzido diariamente a isso. E várias vezes a gente compra essas coisas que o marketing provoca e daqui a alguns meses a gente abre uma gaveta lá e fala: meu Deus, eu comprei isso? Pra quê mesmo? Por quê? Aí você vai ver que foi o marketing que te induziu. Então, esse marketing capitalista, ela realmente gera emprego, né? Ela cria essa distorção com todos nós que vivemos aqui no planeta Terra, mas nos faz reféns. Reféns desse capitalismo que nós devíamos usar para as nossas necessidades, as necessidades mais básicas, né? Não ficar preocupada, porque o outro tem, eu não tenho, né? Aí, muitas vezes você olha e fala: fulano tem isso, eu também quero. Tá na moda, eu também preciso ter isso. Então, a gente cria essa necessidade inútil, ilusória. E aí a gente vai ver que essas pessoas mais simples, né? Elas conseguem viver melhor do que nós, que temos um monte de coisa, que acumulamos um monte de coisas materiais. Aí eu fico pensando, igual essas pessoas lá do interior, né, da roça mesmo, como é que elas conseguem, meu Deus, viver sem essa necessidade hoje da tecnologia, da internet, né? Mas aí você olha o outro lado. O importante é a essência. E há 200 anos, 500 anos, sei lá quantos anos, que não tinha essa necessidade dessa tecnologia, você vê que o ser humano, ele se adaptava ao meio. Hoje nós estamos aqui adaptando ao meio, mas nos tornando muitas vezes refém. Então eu acho que não é o ser humano que agora está muito apegado ao lado material. Porque nós vamos evoluindo, vamos estando cada vez num patamar melhor, né? Então hoje nós nos encontramos muito mais evoluídos do que 500 anos atrás. A gente vê que o ser humano sempre foi apegado a essa necessidade da posse, do material. Mas a gente tem que ver essa vivência diferente de centenas de anos atrás. Então, esse relacionamento com as partes materiais tá diferente, mas nós ainda assim estamos numa evolução. E precisamos entender as necessidades que nós criamos. Um monte de necessidades fictícias. Fictícias no sentido de que a gente cria a necessidade. Nós nem precisamos. Eu acho que você ter uma coisa que você gosta e utilizar isso para o seu bem-estar, isso não compromete a nossa evolução como seres humanos, sabe? Nem física, nem espiritual. Mas quando a gente se torna escravo daquilo que a gente possui, aí começa a acontecer um processo de dependência, de apego muito profundo, que aí pode realmente interferir, né, até no nosso intelecto. Agora, quando aquilo gera benefícios tanto para a pessoa quanto para outros, o usufruto disso é maravilhoso. Por exemplo, o dinheiro. O ser humano fica muito apegado ao dinheiro. E o dinheiro em si, ele não é um mal para a humanidade. É a maneira que nós nos relacionamos com o dinheiro, a utilização, o benefício, muitas vezes valorizando nossos próprios interesses, as nossas ambições, né? E outras utilizando o dinheiro tanto para o nosso crescimento quanto o crescimento do outro. Então, assim, a questão do livro. Tem vários livros que realmente deve ser guardado para que volta e meia a gente vá lá, estude. Eu faço muito isso, tem uns livrinhos lá que eu não
me solto dele. Volta e meia eu tô lá, nossa, tem uma resposta. Eu li isso em algum livro, vou lá, leio de novo, né? Agora, quando a gente perde algo material, isso tira o chão da gente, o chão que a gente pisa, aí sim há uma necessidade da gente fazer essa reflexão profunda e observar o que realmente é necessário. O que nós realmente precisamos, sem ter esse apego, sabe? E é nesse sentido que eu vim refletir contigo hoje. Porque o limite do necessário e o supérfluo, nada tem de absoluto. Porque a civilização, ela criou necessidades que não existem. Desde lá do tempo de selvageria mesmo, a gente criou. E aí, a gente não quer que o homem civilizado viva, né, como selvagens lá. Agora, tudo é relativo. E cabe à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização, ela desenvolve o senso moral, o sentimento de vontade de ajudar o outro, o sentimento de caridade, né? Ajudar mutuamente. Agora, os homens que vivem à custa dessa privação alheia, e isso que eu acho doído assim, sabe? Aquele que vive às custas dessas privações alheias acaba por explorar os benefícios da civilização em proveito próprio. E tem só o quê? Um verniz, não tem nada de civilizado. É só aparência. E eu sei que isso é forte, assim, na hora que a gente fala, né, de ouvir, mas eu não. Mas a gente vive numa sociedade que nós ainda não conseguimos resolver o problema da desigualdade. A gente não consegue, mesmo vivendo num país rico e muito mais que vários países aí evoluídos tecnologicamente, né? A gente ainda não conseguiu. As famílias ainda não conseguiram se desenvolver por si só. Várias famílias dependem da ajuda da cesta básica, do governo, né? E com isso, muitos acumulam coisas e acomodam. E não que isso seja errado, mas se você parar para pensar, existem várias famílias que vivem esperando a ajuda do outro. Então, esse exemplo de simplicidade que me vem hoje na minha cabeça é isso, pensar no todo. Ter essa oportunidade de olhar o simples como o essencial. Não é querer um banquete, é ser uma pessoa simples. Quantos aí riquíssimos, famosos, a gente vê que vive nesse minimalismo, nessa coisa que para muito né, simplicidade desse tanto, meu Deus, para quê? Então esses exemplos vêm nos mostrar, vêm nos dizer que viver com o necessário, com o básico, é muito importante. E é sobre isso que eu quero que você reflita hoje. A gente ser simples, sem criar essa dependência. E hoje tá na moda esse minimalismo, que eu vou gravar outro vídeo para conversar com você, porque eu acho que existe muitos elementos visuais, né? E até criou um movimento, um movimento que migrou para o campo social. Eu posso ter, mas eu não quero, tudo isso. Mas a gente vai analisar isso. Qual a necessidade? Eu preciso? Então a gente vai falar no próximo vídeo sobre minimalismo, mas eu queria que hoje você refletisse sobre isso.
sobre o que é essencial, sobre o que é simples, sobre aquilo que te equilibra na vida, aquilo que equilibra o espaço na vida, aquilo que traz clareza. E esse é um convite muito forte a todos nós. Aquilo que nos faz pensar realmente o que tem valor. Então eu vejo vários vídeos sobre minimalismo, inclusive na Netflix, né? Falando sobre essas experiências de pessoas que não deixaram de consumir, não é isso, né? Não deixaram de ter conforto. Porque o conforto, gente, é bom, né? Isso nos traz um bem-estar. Mas que são pessoas que estão caminhando pela vida de acordo com a sua essência, aquilo que realmente necessitam. Porque juntar coisas, gente, é muito fácil, né? Mas doar, desapegar, é muito difícil. Então, é sobre esse consumo equilibrado que essa proposta nos pede sobre o minimalismo, em relação a isso, o seu equilíbrio. Não dá para fazer um molde. Todo mundo tem que ser minimalista. Não, é um convite para que cada um avalie a sua vida. Eu preciso, por exemplo, de um carrão importado, de uma roupa de marca. Eu preciso de armários na minha casa, sim, para encher, entulhar coisas ali dentro. Preciso? Aí vence todos esses produtos? Ou eu posso viver de uma forma mais simples, mais humilde, né? E trabalhar de forma mais elevada a minha relação com o outro. A minha relação na sociedade, a minha solidariedade com o outro. Porque o momento agora é disso, é de pensar, é a proposta do momento, é uma proposta muito forte, é uma proposta de equilíbrio. E é sobre isso que eu quero tocar o seu coração. Então, até o próximo vídeo, eu espero você pra gente conversar mais um pouquinho. Um beijo, fica com Deus, gratidão. Deixa aí os seus comentários. Tchau!